Boa tarde, queridos irmãos. É com muita alegria que damos início a mais uma tarde de estudo e de preces em benefício dos nossos irmãos suicidas. Convidamos a todos a fazermos a nossa oração inicial. Então, que a paz do nosso Mestre Jesus possa envolver a todos nós nesse instante, abrindo o nosso entendimento para as lições do Evangelho que tentaremos trazer aqui com o auxílio dos amigos espirituais. Que possamos sair daqui revigorados, fortalecidos para as lutas e testemunhos que a vida nos proporciona ou que nos convida a fazer lá fora. Muito obrigada, Senhor, que a Tua paz possa envolver a todos os nossos irmãos suicidas, aqueles que desejam sair da vida através dessa porta falsa que é o suicídio. Muito obrigada, que Jesus nos abençoe e nos ampare, hoje, agora e sempre. Então vamos dar início ao nosso estudo, começando pela seguinte questão, nesta tarde. Quem sou eu? A necessidade de sabermos quem somos nós, de um momento da nossa vida de fazermos estes questionamentos. Quem sou eu? Né? O que estou aqui fazendo na presente encarnação? Né? Então, conta-nos uma historinha que diz assim, que um iceberg simboliza, na verdade, o processo da consciência humana. Nós temos dois níveis de consciência, a chamada consciência e a chamada subconsciência. Vamos analisar. Consciência e subconsciência. Grande parte de nós, das pessoas de modo geral, vive de forma na subconsciência. Isso significa que elas não sabem quem elas verdadeiramente são. Como funciona a própria vida? Fato que faz com que haja uma certa superficialidade em relação à vida. Então, por isso nós falamos da necessidade que temos de saber quem eu sou. O que eu estou aqui fazendo nesse plano, né? Físico, como espírito encarnado. O que eu estou fazendo? Qual o meu objetivo? Então, fazermos essas perguntas, porque muitos de nós, se não a grande maioria, vivemos nessa chamada subconsciência, né? Nós vivemos de forma que não temos consciência, ou nessa superficialidade da consciência, né? E aí vamos adiante, quando nos diz na questão 919, quando Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, ele nos diz que o conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual. Então, o conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual. É fundamental que todos nós utilizemos a vida para o autoconhecimento. Conhecer quem nós somos, nos tornando cada vez mais conscientes de nós mesmos, mergulhando profundamente nesse iceberg, na parte subconsciente da nossa vida, para nos tornarmos conscientes, criaturas conscientes. Então, mergulharmos no nosso subconsciente para que possamos ter consciência, né, do que realmente estamos aqui fazendo. Então, nós somos convidados a ir ao encontro dessa verdade para podermos internalizar essa verdade dentro de nós e nos autoconhecermos para realizarmos uma mudança, podemos assim dizer, né? Então, vamos refletir em torno da parábola, né, que Jesus nos mostra, que está no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 14, no versículo de 16 a 23, que fala da parábola da grande ceia.
Olha só. Então, nessa parábola, ele diz: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, já que tudo está preparado. E todos começaram a escusar-se, dizendo-lhe o primeiro: comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo que hajas me escusado. E o outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me haja escusado. E o outro disse: casei e, portanto, não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao Senhor. Então, o pai de família, indignado, disse ao seu servo: saia depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e aleijados, os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandastes, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e atalhos, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Essa é a parábola. Essa é um trechinho dessa parábola. E vamos aqui fazer uma decodificação dessa parábola. Então, quem era um certo homem? Quem era um certo homem? Esse certo homem representa Deus. Fez uma grande ceia. O que ele queria dizer aqui nessa parábola quando ele diz: esse certo homem fez uma grande ceia? Essa grande ceia são as oportunidades reencarnatórias que todos nós temos para desenvolver as virtudes. Os 3 primeiros convidados, todos aqueles, quem foram esses 3 primeiros convidados? Todos aqueles que estão voltados para uma vida puramente sensual, materialista, hedonista, na qual o que importa é o dinheiro, é o poder, é o sexo. Enfim, todas as questões de ordem materialistas, né? Então, esses 3 primeiros convidados é relacionado às questões voltadas ao materialismo, né? Ao sensualismo, ao poder, né? Tá. E quem é o primeiro servo? Vamos lembrar quem é o primeiro servo? O primeiro servo é o amor, que nos convida a passar pelas provações que estarão nos auxiliando a desenvolver as virtudes do coração. Então, o primeiro amor, né, o primeiro servo é o amor, né, que nos convida a passar, olha só, olha o que nós estamos dizendo aqui, essa afirmação. O amor, ele nos convida, esse sentimento do amor, ele nos convida a passar pelas provações, pelas dificuldades, pelos sofrimentos, né? Que estarão, nos convida a passar dessa forma, porque quando temos esse sentimento já trabalhado em nós, nós conseguimos passar com mais tranquilidade. Quem é o segundo servo? O segundo servo, ele coloca aqui, que é a dor expiatória. Por isso, segundo o convite, vem para as pessoas que estão cegas, surdas, mancas, né, que são mendigas, e outros, simbolizando as pessoas que usaram mal os recursos divinos em uma existência anterior e que agora estão expiando as suas faltas. E quem é o terceiro servo? O terceiro servo é o sofrimento. Quando a pessoa se rebela
contra a dor expiatória, vem o sofrimento. Surge o sofrimento. O sofrimento força a pessoa a se encaminhar até a grande ceia. Olha só. Então, o sofrimento força a pessoa a se encaminhar até a grande ceia. Então, o que isso tem a ver com o suicida? Então, toda pessoa que se suicida, pelo menos na maioria delas, se suicida para fugir de uma situação. No entanto, ela pode usar o seu livre-arbítrio para recusar o convite da dor expiacional, a dor da expiação. Deus permite que a pessoa faça isso e se suicide. Porém, a pessoa com essa atitude pode gerar sofrimentos muito intensos para si mesmo, fazendo com que, a partir desse sofrimento terrível, acerbo, difícil, causado pelo mau uso do seu livre-arbítrio, ela possa superar a indolência e a sua tendência a não querer desenvolver as virtudes. Então, veja só, a pessoa, diante de uma dor expiatória, ela se revolta, né? Então, podemos dizer que ninguém vai interferir no uso do seu livre-arbítrio, né? No caso do suicida, usando mal o seu livre-arbítrio, gerando futuras dores, né? Vamos dizer, morais, físicas, de todas as espécies, né? Essa dor, para esse espírito. Nas encarnações futuras, nas próximas encarnações futuras. Então, ele coloca aqui a necessidade, quando ele fala aqui, a tendência suicida é gerada pela ausência de sentido da vida causada pela rebeldia e negativismo que produzem muito sofrimento. Então, vamos voltar aqui nesse passo. A tendência suicida é gerada pela ausência de sentido na vida. Então, a criatura perde essa referência porque ele não se conhece, ele não sabe o que ele está fazendo ali. E quando começa a aparecer essa série de dificuldades na sua vida, como ele não tem essa noção maior, né, de sentido da sua vida, da sua própria vida, ele começa a se envolver nessas dores terríveis e envereda-se para o suicídio, né? Através do sentimento de rebeldia contra aquilo que está sendo colocado na sua existência como expiações, dores, né, que ele está passando ali. Então, a tendência suicida é gerada pela ausência de sentido da vida causada pela rebeldia, porque ele se revolta contra aquilo tudo que ele está passando, e pelo seu negativismo, porque ele acha que nada vai melhorar, que tudo vai continuar daquela forma, que a tendência é piorar e eu não aguento mais, né? Que trazem a esse espírito muito sofrimento. E ao matar o corpo com as atenuantes e agravantes de cada caso, torna o seu sofrimento muito maior, pois os seus problemas não residem no corpo, né? Mas no espírito, mas sim no espírito. Então, por que os espíritos nos trazem a seguinte colocação? Que os espíritos suicidas, o primeiro desapontamento é o de perceberem que continuam vivos, com dores muito maiores do que aquelas que estavam sentindo enquanto encarnados, né? Mas o convite
de Jesus é sempre feito a todos nós, em todos os momentos da nossa existência. E Mateus, no capítulo 11, no versículo 28 a 30, ele nos fala que Jesus diz o seguinte: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Veja bem, né? Jesus fazendo esse convite a todos nós, né? Em todos os momentos, podemos dizer assim, das nossas dificuldades. Então, nesses versículos, são demonstradas as 6 etapas do chamado autoencontro amoroso. Etapas fundamentais no processo de autoconhecimento e de autotransformação. Vamos ver aqui a primeira etapa? A primeira, então ele fala nesse versículo ali, ele demonstra essas etapas desse chamado, desse encontro amoroso, esse autoencontro consigo mesmo. E ele fala na primeira etapa. A primeira etapa é necessário reconhecer-se em sofrimento, aflito e sobrecarregado, a partir das próprias ações de desamor, de rebeldia e de orgulho diante da vida. Olha só, então essa primeira etapa, reconhecer-se em sofrimento, aflito, reconhecer-se sobrecarregado a partir das próprias ações de desamor, de rebeldia e orgulho diante da vida. A segunda etapa, após esse reconhecimento, ir ao encontro do amor que Jesus representa com o objetivo de conseguir alívio ao sofrimento e à sobrecarga, para que possa se tornar um aprendiz do Mestre. Então, a segunda etapa, após esse reconhecimento, irmos a esse encontro do amor que Jesus representa, com o objetivo de trazer um alívio ao sofrimento e a essa sobrecarga, né? Para que se possa tornar um aprendiz do Mestre. A terceira etapa, vamos tomar o amor como diretriz de vida para poder aprender. Então, vamos tomar o amor como diretriz da nossa vida, da nossa existência, para partirmos para a quarta etapa, que diz tornar-se efetivamente um aprendiz do Mestre amoroso, brando e humilde de coração. Para que possamos ir para a quinta etapa, que nos diz encontrar a serenidade e a harmonia gerada pela condição de um ser aprendiz. Quando nós, na quarta etapa, nos colocamos efetivamente como aprendiz desse mestre amoroso, desse mestre brando, desse mestre humilde de coração, a quinta etapa é facilitada para nós, porque nós nos encontramos em serenidade e harmonia, que gera essa condição de ser um aprendiz, né? Nosso mestre nos ensina a ser amoroso, brando e humilde de coração. Então, essa quinta etapa, nós já nos encontramos serenos, tranquilos, harmônicos diante do sofrimento. Para irmos para a sexta etapa, tornar a própria vida suave, tornar a própria vida suave.
E, obviamente, irmos evoluindo por meio desse aprendizado, nessa evolução, tornar o nosso fardo leve de ser carregado. Então, todo aquele sofrimento, aquela carga que nós precisamos passar na nossa existência por conta do uso do nosso livre-arbítrio, né? Obviamente que se for sofrimento, nós usamos mal o nosso livre-arbítrio em existências passadas e nessa presente existência, né? Então, nós, buscando essas etapas, essas 6 etapas, nessa 6ª etapa nós vamos conseguir, finalmente, tornar a nossa vida mais suave, né? Trabalhando nessa evolução do nosso espírito por meio dos aprendizados que chegam até nós, que nem sempre são aprendizados bons, vamos dizer assim, aprendizados suaves, aprendizados às vezes difíceis de serem encarados. Mas se nós estivermos serenos, em harmonia conosco mesmo, nós vamos saber continuar, vamos dizer, serenos, tranquilos, passando pelas provas um pouquinho acima do nível do chão, né? Nós vamos sentir aquela leveza, porque nós vamos ter o nosso mestre como o nosso guia, o nosso modelo. Nós somos os aprendizes desse mestre. E, obviamente, o fardo ficará mais leve, mais suave. E, por fim, o convite do mestre é para irmos ao encontro dele, para aprendermos a valorizar a vida, a darmos valor aos convites que a vida nos faz. Sejam convites amorosos, sejam convites dolorosos. Não vale a pena esperar que o sofrimento acerbo, o sofrimento difícil, terrível, causado pelo suicídio, bata em nossa porta, para poder somente depois de muito sofrimento retornar ao amor. Então, meus queridos irmãos, essa mensagem fala fundo a nossa alma, nos chamando a atenção para o nosso autoconhecimento. O que estamos aqui fazendo? O que é a nossa vida? Né? Encararmos a vida com mais serenidade, com mais tranquilidade, mesmo diante das dores, buscar na prece, na oração, no trabalho no bem, né? Buscarmos essa força que nos levanta, que nos anima, que nos dá força de continuar a nossa caminhada. Então, nós convidamos a todos a fazermos a prece aos nossos irmãos suicidas. Nessa instrução preliminar, Kardec nos coloca que o homem jamais tem o direito de dispor da sua própria vida, porque cabe somente a Deus tirá-lo do cativeiro terreno quando julga oportuno. Todavia, a justiça divina pode suavizar os seus rigores em virtude das circunstâncias, mas reserva toda a sua severidade para aqueles que quis se subtrair às provas da vida antes de cumprir a sua condenação, e que quando é recapturado, é tratado severamente. Assim acontece com o suicida, que acredita escapar das misérias presentes e mergulha em felicidades maiores. Prece. Sabemos, Senhor meu Deus, o destino reservado àqueles que violam as vossas leis ao encurtar voluntariamente os seus dias. Mas sabemos também que a vossa misericórdia é infinita. Dignai-vos estendê-la sobre os espíritos suicidas, que possam as nossas preces e a vossa piedade suavizar a amargura dos sofrimentos que suporta, por não lhe terem tido coragem de esperar o fim de suas provas. Bons espíritos, cuja missão é ajudar a esses irmãos infelizes,
tomai-o sobre vossa proteção. Inspirai-lhes o arrependimento por sua falta e que vossa assistência lhe dê a força para suportar com mais resignação as novas provas que terá que passar para repará-las. Afastai deles os maus espíritos, que poderiam levá-lo novamente para o mal, e prolongar o seu sofrimento, fazendo-os perder o fruto de suas futuras provas. Vós, cuja infelicidade é o motivo das nossas preces, que possa nossa compaixão suavizar a amargura e fazer nascer em vós a esperança de um futuro melhor. Esse futuro está em vossas próprias mãos. Confiai-vos à bondade de Deus, cujos braços sempre estão abertos a todos os arrependimentos e só permanecem fechados aos corações endurecidos. Então aqui pedimos, Mãe querida, Pai amoroso, que possa envolver a todos esses nossos irmãos sofredores, que eles possam receber o amparo, a assistência, o medicamento necessário a essas dores tão terríveis que estão sentindo. A todos os nossos irmãos que pensam em tirar a sua vida, que eles possam refletir um pouco na bondade infinita do Pai, aproveitar e observar a sua vida, fazer esses questionamentos sobre a sua vida, olhar para si mesmo e conseguir olhar a tudo aquilo que está à sua volta. Mestre Senhor, Mãe amorosa, envolva todos esses nossos irmãos sofredores. E assim vamos na oração final, pedindo a esse Pai que possa ser glorificado o seu nome, que possamos ser merecedores do vosso reino, que seja feita a tua vontade, Senhor, e que sejam sempre observadas as vossas leis. Não nos deixeis faltar o pão nosso de cada dia. Perdoai as nossas dívidas e as nossas ofensas, assim como devemos perdoar a quem nos deve e a quem nos ofende. Não nos deixeis cair diante das provas e dos obstáculos. Ajude-nos, Senhor, a superar os nossos vícios, as nossas más tendências, as más influências e as obsessões. Proteja-nos de todo o mal, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus, Senhor. Muito obrigada, queridos irmãos, queridos amigos, por mais esse momento e por mais essa oportunidade. Que o nosso Mestre possa nos envolver a todos. Graças a Deus.